Né, nós vamos já iniciando, até pedimos desculpas, nós ainda estamos meio que organizando aqui algumas coisas, né? O nosso, então, bate-papo no Dias, tá? Que é um momento de diálogo, de troca, né? Primeiro tem uma explanação inicial ali, mas depois vocês podem fazer perguntas e os facilitadores vão estar respondendo para vocês. Então, a ideia é ser um momento de troca. E hoje o diálogo é bem especial, é sobre velhice, né? Então, velhice com significado e acolhimento. A gente tem na mesa, então, como facilitadores, Eliane Corrêa, tá no centro, a Letícia Fonseca, que trabalha no nosso albergue, né, assistente social da casa, e o senhor Carlos Simões. Tá? Então, para iniciar, já vou convidar, então, a Eliane para fazer a prece e depois as considerações iniciais. Obrigada. Então, vamos fechar, com a mente tranquila, entrar em sintonia com a espiritualidade dessa casa, agradecendo ao nosso bom Deus e Pai, Jesus, nosso mestre, nossa família, e aos nossos guias espirituais por essa oportunidade de estudo, essa oportunidade de reunirmos aqui para tratar de um tema tão importante, que é a valorização dessa etapa tão digna e valiosa da vida de todos. Possamos ter a inspiração do alto, transmitir o melhor possível a respeito do assunto, e que tenhamos boas energias sendo irradiadas nesse ambiente para que todos possam desfrutar da paz, da harmonia, de toda a espiritualidade dessa terra. Muito obrigada e que assim seja. Assim foi. Bom, então eu sou Eliane Corrêa, eu trabalho aqui na casa, nas frentes, e hoje a gente, pelo ciclo da família também, que eu estou coordenando agora, nós vamos falar sobre esse tema tão importante, né, que é a velhice. Na verdade, esse termo velhice parece um pouco pejorativo, mas é o que temos, né, porque ou poderíamos falar em senilidade, senectude, mas são termos não tão corriqueiros, né? Então, a gente vai falar da velhice, mas no sentido positivo, né? Procurando, então, ver o significado, como que a gente pode dar significado a essa fase da vida e como a gente pode acolher essa fase da vida. Não só a nossa velhice, mas também daqueles que nos cercam, daqueles que fazem parte da nossa família, dos nossos grupos. É muito importante, cada vez mais, a gente ver a sociedade envelhecendo, né, aumentando a longevidade das pessoas. A gente sai na rua, né, vê um monte de cotonete, como diz, né, cabecinha branca. Isso é muito bom a gente ver, né, porque a segunda opção, a outra opção é a pior, né, seria nós desencarnarmos muito cedo. Então, é uma bênção quando a pessoa tem essa oportunidade de viver, às vezes, duas vidas numa só. Se a gente for pensar a estimativa de vida há um tempo atrás, que era 50 anos, hoje são 100 anos. Então, o espírito hoje tem chance de, no dobro do tempo, se aprimorar aqui nessa existência física. E, para falar sobre o significado da velhice, eu escolhi primeiro um texto do livro Boa Nova, que trata de velhos e moços, esse é o título. E ele diz assim, ó, Jesus diz que a velhice é fruto da experiência e da sabedoria. Ele fala isso para Simão, não Simão Pedro, mas o outro Simão, que era um discípulo mais velho, que estava se sentindo inútil, né? Que ele não poderia mais colaborar com a Boa Nova. E aí ele, então, pergunta para Jesus, né, o que ele poderia ainda fazer, já que ele se sentia tão já frágil. Então, Jesus disse que a velhice é fruto da experiência e da sabedoria. E ele, então, pergunta assim, mas será que a velhice é a meta do espírito? E Jesus diz, não, a velhice enferma e amargurada que se conhece na terra, mas a da experiência que edifica o amor e a sabedoria.
E finalizando a lição, o meio do Rabi conclui: ser moço ou velho no mundo não interessa. Antes de tudo, é preciso ser de Deus. Então, vejam que linda essa lição que Jesus dá a Simão, mostrando. Mas ele fala aqui, né, da velhice amargurada e enferma. Né? As pessoas aqui na nossa sociedade, eles estão envelhecendo muito mal. E por que estão envelhecendo muito mal? Porque estão vivendo mal. Então, para envelhecer bem, é preciso viver bem. No livro do Leon Denis, O Grande Enigma, ele fala da velhice também. E ele é muito poético. Ele diz assim, o ancião, daí ele não usa o termo velho, porque velho, ele acha que ancião é um termo mais positivo. O ancião curva a testa e inclina-se sobre o coração. Procura converter em amor tudo aquilo que lhe resta de faculdade, vigor e lembranças. A velhice é simplificadora de tudo do lado material da vida. É o começo da espiritualização. A velhice não é uma decadência, é um progresso. Caminhada avante para o termo. E esse título é uma das bênçãos do céu. O título de velho é uma das bênçãos do céu, diz Leon Denis. E o psiquiatra Jung diz assim que o ser humano não chegaria aos 70, 80 anos se essa longevidade não tivesse um significado para a sua espécie. Por isso, a tarde da vida humana deve ter também um significado e uma finalidade próprios, e não pode ser um lastimoso apêndice da vida. O dia, temos que desfrutar todo o dia da vida. Amanhã, que é a juventude, mas a tarde da vida, né? E Leon Denis diz assim, ó, é a tarde da vida que pode ser dela com poentes grandiosos. É tão lindo no pôr do sol, né? Um pôr do sol. Então, assim, é a velhice. Aquela tarde que vai terminando à medida que o sol se põe, e que pode ser um momento grandioso, esse pôr do sol. Então, como espíritas, né, nós precisamos nos libertar da ideia que somos criaturas fisiológicas, biológicas, né? Essa referência nos condena a sermos vítimas da idade. Então, o espírito não envelhece, o coração não envelhece. E até o último dia da nossa existência física, nós temos livre-arbítrio e obrigação natural de nos aprimorar. É uma fase de regeneração, né? Porque é uma oportunidade muito profícua, muito útil pela experiência adquirida. Temos toda uma bagagem lá no final, e essa bagagem pode nos trazer muito aprimoramento. Mas, então, existe o termo velho e o idoso, né? Então, o velho, muitas vezes, é aquele que não quer mais aprender, não quer mais estudar, é aquele que vive voltado para as coisas do passado, nem gosta de conviver, não tem planos, não tem sonhos. Mas, atualmente, existem jovens velhos, jovens que não querem aprender, jovens que não querem conviver, e velhos joviais. Então, querendo aprender cada vez mais, conviver, né? Mas, muitas vezes, essas pessoas velhas, as pessoas idosas, que ficam amarguradas, entristecidas, ou às vezes negativas, elas, parece que isso que rotula o velho, né? Não podemos rotular o velho como aquele chato, velho é chato. Não, o chato é que envelhece. Aquele que é o velho chato, ele sempre foi chato, né? Então, não necessariamente todo velho é chato. E a gente pode se esforçar para que a gente, à medida que a gente está evoluindo, a gente também evolua na amabilidade, na amorosidade, na leveza, né? na flexibilidade. Muitas vezes o velho interpreta que
sabedoria é teimosia, né? E, na verdade, não é isso, né? A sabedoria é conhecimento com experiência. A pessoa tem que estar sempre buscando conhecimento. Muitas vezes a teimosia é a pessoa se fixar na sua opinião cristalizada, nos preconceitos, ela não se transforma com a transformação da sociedade, com a transformação do mundo, não acompanha. Então, ela acha que que o velho é um sábio, na verdade, ele está ali muito cristalizado nos seus conceitos, no seu passado. E muito disso leva à perda do culto aos antepassados, né? Porque os avós eram tão valorizados. Antigamente, o velho, né, na aldeia, o velho na família, era aquele que todo mundo estava em volta para ouvir os causos, as histórias, né? E isso vem se perdendo. E pode ser que um dos fatores seja o fato do velho não está se esforçando para ser um velho interessante, né? Porque ele está amargurado, ele está fechado em si mesmo, ele não quer conviver, ele se fechou para a vida. Então, é muito importante o velho buscar sempre se atualizar, buscar conhecimento, buscar o convívio com os mais jovens, ouvir os mais jovens e não achar que ele já é o dono da verdade, porque ele atingiu uma determinada idade. E quais seriam as finalidades, então? Por que a pessoa fica velha, né? Um dos objetivos é o controle do ego. A gente para de se importar em ter, em aparentar ser, ou ter uma aparência de beleza, de juventude. A gente para de se preocupar em ser validado. Eu não preciso mais da aprovação, né? Quando a gente é mais jovem, a gente tem essa insegurança. A gente passa a desenvolver mais um olhar para dentro e para o todo da existência. Um olhar mais espiritual, que sai do enfoque material e exterior. Outro dia, uma amiga idosa disse, eu estou perdendo a audição, e ela estava um pouco chateada com isso, né? A gente perdendo as nossas capacidades é um desafio. E aí eu disse assim, é porque a gente precisa ouvir mais para dentro, né? Às vezes a perda da audição vem para a gente ouvir mais o nosso coração, e não os barulhos dos ruídos externos. Também a revelação do caráter. Muitas vezes, quando a pessoa chega na velhice, ela revela quem realmente ela é. E que pode ser um caráter bom ou mau. Mas a partir dessa revelação, a gente pode transformar esse caráter e melhorar e desenvolver um bom caráter. Através do aprimoramento da alma, exercício dos valores, desenvolvendo virtudes. Então, o desapego material nessa fase da vida, né? Porque é a fase da vida da simplicidade, e o esforço de sabedoria, como eu falei, sabedoria é conhecimento com experiência. E essa sabedoria para que nós possamos ser exemplo de como enfrentar esse momento da vida, né? Essa fase da vida. É o legado que a gente vai deixar. É o legado, é o que finaliza a nossa maratona, né? É esse exemplo. Também é a fase de concluir tarefas. Muitas vezes é o momento que a gente tem final ali para reparar algo que a gente errou e também para reconciliar com alguém ou com algumas pessoas ou conosco mesmo, né? Buscar essa reconciliação. E a celebração do aprendizado, também é a finalidade da velhice. Celebrar, a gente ficar satisfeito com tudo que viveu, até mesmo com os erros que a gente cometeu, porque são os erros que nos ensinam a acertar depois, né? A escritora Lia Luft diz assim, qual que é o tom que eu vou dar para a minha velhice? É o tom da vitimização, da insatisfação, da lamentação? Ou é o tom da celebração do aprendizado, né? De celebrar o ciclo da vida que eu consegui chegar e por tudo de bom que se vivenciou. Então, é ter consciência de que a chegada da velhice não precisa enferrujar a alma. Enquanto o corpo encolhe,
a mente e o coração podem continuar se expandindo. É o que nos diz ali a Luft, né? E a escritora Maria Colasanti, aos seus 97 anos, ela diz assim, ó, que velhice é a melhor opção e deve ser um esforço de sabedoria e não de sobrevivência. Então, a gente precisa cuidar, ter os cuidados de sobrevivência, da alimentação, da atividade física, ir ao médico, mas é a sabedoria. Né? As leituras, a busca do conhecimento, o convívio que nos dá também essa sabedoria quando a gente conversa com as pessoas. Isso é esse esforço de sabedoria também. E ela diz assim que a velhice, em primeiro lugar, é uma vitória. Chegamos e andamos todo esse tempo. Né? Então, a velhice a gente pode comparar com uma maratona, né? Que a gente tem que correr 42 quilômetros. E nós estamos lá nos 10 quilômetros finais para completar o percurso. Então, nós precisamos desse esforço para completar o percurso. E aí que vem o acolhimento, né? O acolhimento é justamente aquela torcida que está em volta do maratonista para que ele conclua. Vai lá e dá uma garrafinha d'água. Mais um pouquinho, falta pouco, 3 quilômetros, vamos lá. E a pessoa vai e convence, né? Chega ao final do percurso, é vitoriosa. Mas também teve um acolhimento, teve apoio, né? A gente vê hoje em dia muitos velhos sofrendo porque não se prepararam financeiramente, ou não tiveram condições de se preparar financeiramente, afetivamente para a velhice, e aí precisa do apoio, do amparo da sociedade. Né? Então, isso que a gente está fazendo aqui não é para eu saber envelhecer, é para que a gente também saiba, enxergue as pessoas idosas, consiga desenvolver mais esse olhar de empatia com quem está passando por essa etapa e que precisa de um amparo, do apoio para chegar ao final vitorioso. Né? No livro Um Tempo de Colheita, do Carlos Burgante, ele diz que saber e virtude são os tesouros que mais necessitamos nos apropriar. Né? Então, o conhecimento e as virtudes, as qualidades morais. E sendo essa existência longa, né, talvez essa seja a existência mais longa que nós já vivemos como espíritos, né? Porque seja a primeira vez que a gente vai conseguir viver 90 anos, talvez. As outras a gente viveu 40, 60, e agora a gente vai poder viver 90 anos. Mas tem que valer a pena, né? A gente tem aí a responsabilidade, o dever de dar o nosso melhor. Vejo que com 60 anos, hoje a pessoa tem 30 anos pela frente. E como ela vai viver esses 30 anos? Qual é a qualidade? Qual é o significado de 30 anos? Porque vejo que se a gente pensar do primeiro ano de vida até os 30 anos, é bastante tempo, né? Quantas fases a gente passa? Mas agora nós temos 30 anos para colher, né? Para desenvolver mais esses valores internos. E isso é uma oportunidade muito rica. É um tempo de produtividade que passa a se transformar num tempo de profundidade. Quando a gente é mais jovem, está numa idade de trabalho profissional ativo, filhos, acompanhando o crescimento dos filhos, a gente está ali numa fase de produtividade. E aí a gente passa depois para uma fase de profundidade. E o que a gente pode fazer para se preparar para a velhice, então? Primeiro, um estilo de vida saudável. Né? É muito importante, é aquilo, né? Envelhecer bem e viver bem. A gente não pode, é uma incoerência, uma pessoa tem medo de morrer, mas não se cuida enquanto está vivo, né? Não toma medidas, não adquire hábitos saudáveis na sua vida e tem medo de morrer. É uma incoerência, né? Então, se ela quer até morrer bem, sem sofrer, ela pode, isso pode desde que ela se cuide, né? E tenha uma morte mais natural, sem tantas doenças, complicações e morbidades, né?
Poupança financeira, né? Precisa de previdência, as pessoas têm que ser previdentes na vida. A gente não é jovem a vida toda, né? Sempre vai ter que ter uma reserva lá no finalzinho. Mas também, mais importante do que a poupança financeira, é a poupança de afeto. Porque a pessoa pode ter muito dinheiro guardado, se preparou para a velhice, mas ela não tem afeto, ela não tem quem esteja perto para dar apoio, para dar a garrafinha d'água no final da maratona. Então, a poupança de afeto é muito importante. E se a pessoa deu esse afeto, cultivou esse afeto, quando ela receber cuidado no final, ela não vai se sentir culpada. Pelo contrário, ela sabe que aquilo é amor que ela está recebendo e não cuidado, porque ela deu amor. Então agora ela se deixa cuidar, porque aquilo não é uma obrigação, e sim é amor. E então os laços afetivos têm o sentido da vida, né? Um sentido mais elevado da vida. Sabemos que a velhice é a nossa esperança, é a prova da nossa esperança na vida espiritual. Nós sabemos que a morte física não termina com a nossa vida, né? E a importância da família nesse acolhimento. Né? Acolhimento significa pertencimento. O idoso tem que se sentir pertencente na sua família, na sociedade, no grupo que ele participa, né? Então, a família é a garantia do bem-estar material e espiritual dos seus membros idosos. Ela deve, então, despertar no idoso o interesse pelo bom aproveitamento do restante do tempo que foi designado para ele aprender e evoluir. Então, sempre estamos aqui para aprender e para evoluir. A doutora Ana Cláudia Arantes fala sobre envelhecimento, né? Ela trabalha muito com pacientes terminais. Ela fala que envelhecer é tornar-se uma pessoa boa, amorosa, fácil de cuidar. É uma humildade para se deixar cuidar, né? É aquilo que eu falei antes, né? Se a gente deu afeto, a gente sabe que o cuidado é amor. E também com bom humor, né? Às vezes a gente até ri das limitações que a gente tem, né? O Jô Soares dizia que ele meditava 20 minutos todos os dias, enquanto ele tentava colocar uma meia no pé. Isso é bom humor, isso aí é o que faz a leveza, né? E a gente ri das nossas limitações, né? Eu disse que eu já estou com um HD externo, preciso anotar tudo que eu vou falar, senão eu esqueço. Tem um HD externo, meu cérebro não tem capacidade para guardar. Então, e outra coisa importante é o etarismo, né? Mas o etarismo é um preconceito, né, contra o velho, que os próprios velhos têm, né? Os velhos não querem ficar velhos. Os velhos querem manter o rostinho liso, o corpo sarado, e não é isso, né? Então a gente tem que ter preconceito. A Joana de Ângeles diz assim, ó, que o pior da velhice é a forma refratária com que muitos a consideram ingratamente. Né? É uma ingratidão com a vida, não aceitar a velhice, porque a gente ganhou a bênção de ficar velho e a gente não aceita, não aceita a condição, né, que faz parte da velhice, as limitações, né, o pacote, vem um pacote, né? Então, velho é o preconceito. Nós precisamos cultivar o envelhecimento ativo e combater o preconceito e a dependência. E esses preconceitos, muitas vezes, né, causam discriminação, achar que o velho é dependente, que ele é incapaz, que ele não tem poder político, que é um coitadinho, é um velhinho, vovozinha. Muitas mulheres não gostam, né, que chamem de vovozinha, né? Então, a gente não discriminar, porque isso é um grande risco, né? Essa faixa etária tem um alto risco para o suicídio. Né? E a proteção das pessoas idosas é importante para elas que se sintam úteis, ativas e socialmente integradas. À medida que eles vão perdendo essa autonomia física, psicológica e econômica, precisam de mais cuidados, porque senão eles podem perder o sentido da vida, né? E a pessoa, quando ela desiste de viver,
ela desencarna, né? Porque emocionalmente ela desistiu. E aí ela vai adoecer em algum momento, realmente ela vai desencarnar e talvez antes do seu tempo, não vai completar os 5 quilômetros finais da maratona, porque ela cansou e desistiu, e não teve apoio, não teve acolhimento, não teve propósito, não viu, faltava só 5 quilômetros para chegar, né? Que seria uma conquista muito importante e que essa conquista a gente leva para o outro lado da vida, né? Todos os valores morais, intelectuais que a gente adquire aqui, a gente vai levar para a próxima vida. Então, o último minuto, se a gente fizer uma prece no momento que está desencarnando, ou se a gente disser eu te amo para alguém nesse momento final, faz toda a diferença para a próxima, né? Para a sequência das encarnações e lá no mundo espiritual. Então, uma velhice que não sabe encarar a morte é tão doentia como uma juventude que não consegue construir uma vida. Então, a gente precisa pensar sobre isso, né? Vamos desencarnar, mas enquanto estamos aqui, vamos viver o máximo possível para nos aprimorar, para evoluir e também para ajudar os maratonistas, né? Tá bom? Falei um monte. Mas vou falar, acho que é a Letícia agora, né? Então, pessoal, boa tarde a todos e a todas. Muito boa a fala, Liliane, porque tem vários pontos que eu vou mencionar aqui. E eu gostei muito da analogia com a maratona, porque isso são falas que aqui para a gente é um desafio, né? Em 15 minutos, 20 minutos, abordar um tema tão complexo, tão profundo, de uma profundidade realmente grande, porque somos seres complexos, né? E o processo de envelhecimento, ele acentua essas complexidades por vários motivos. Então, agradeço, então, inicialmente também o convite do Paulo para estar nessa tarde fria de sábado aqui com vocês, né, e falar desse tema, então, tão importante e que, com certeza, passa por todos nós, mais jovens ou mais idosos, porque se ainda não chegamos na vida idosa, a gente tem alguém que já chegou, né? Tem alguém que a gente amou, que já chegou, e então a gente já viveu os processos de envelhecimento de perto, muitas vezes sem ser ainda uma pessoa idosa. Quanto à terminologia, a gente usa no jurídico, né, as normas, ela vem como pessoa idosa. O processo de longevidade e envelhecimento, ele é visto como muito único, por isso a gente sempre usa pessoa. Mas eu também sempre falo velho e envelhecer, como muitos outros autores, quando a gente vai se referir a grupos, porque a terminologia, ela carrega consigo muito do que a gente quer transmitir ou se posicionar. Então, quando a gente está velho, é justamente desconstruir esse preconceito, né? O outro ponto muito importante é esse, né? Esse preconceito que a gente tem com os processos de envelhecimento e com as pessoas idosas. Então, quando a gente diz, ele está mais velho, é velho, a velha, a gente também fala de uma maneira não pejorativa e não preconceituosa, a gente também está ajudando a quebrar esses estigmas, né? Então, por isso que muitos autores já falam assim, e por isso que quando a gente se remete, né, o respeito, quebrando, como eu disse, estigmas e preconceitos, é importante também. Isso é um posicionamento, né? Um posicionamento político, que não tem nada a ver com partido. Posicionamento político é tudo que a gente faz lá no condomínio, na política de boa vizinhança, quando a gente respeita uma pessoa idosa, isso tudo são posicionamentos políticos. Então, quando a gente usa uma terminologia, a gente também está mostrando o que a gente entende daquilo, o que a gente acredita, né? Como a gente vai se posicionar, o respeito e a importância que a gente dá àquilo. Então, eu sempre digo que quando eu venho é para falar tecnicamente, né? Eu estou aqui como assistente social, embora a fala no lado espiritual seja muito tocante, sensível e muito lindo os textos que a Eliane trouxe, sempre com muita qualidade. Então, assim, gente, tecnicamente, né? Falar sobre envelhecimento
é primeiro falar sobre um processo que no Brasil a gente vem vivendo nas últimas décadas, principalmente nas 2 últimas décadas. A gente nunca teve, né? Agora os dados mostraram em 2023, né, na pesquisa do IBGE, que o Brasil envelheceu abruptamente. O que isso significa? Isso significa que a gente está num processo acentuado de pessoas envelhecendo e a natalidade não estava acontecendo. Então, a gente está tendo um crescimento das pessoas idosas que não está igual ao crescimento das pessoas jovens. Né? E isso, aí, fazendo um comparativo, só pra, quando eu falei 2 décadas, a Europa, por exemplo, né, já que somos tão eurocêntricos, a Europa teve 100 anos, mais ou menos 100 anos, essas são as estimativas dos dados deles. Teve 100 anos para pensar no envelhecimento, nas adequações sociais, econômicas e até culturais para atender esse novo formato, esse novo desafio social. O Brasil, em 2 décadas, teve esse envelhecimento abrupto. Isso gera impacto em várias políticas públicas, né, nas famílias. Então, por quê? Porque eu vou ter um impacto na previdência social, porque no momento que eu tenho não tantas contribuições, começo a ter menos contribuições e mais pessoas precisando da previdência, né, para se aposentar, para receber algum benefício permanente, como aposentadoria ou não, eu vou ter um impacto financeiro nisso, na política geral de previdência, na previdência pública, né, como muitos dizem. Então, assim, vou ter impacto em outras políticas públicas, como, por exemplo, na política de saúde, vou falar as principais. Na política de saúde, porque eu vou ter uma sobrecarga dos serviços para essa população idosa. Eu vou ter mais necessidade de medicamentos, né, fornecidos pelo SUS. Então, vocês vejam que há um impacto em várias políticas públicas e também nas famílias. Nas famílias, o que acontece? É bem complexo, né? Mas os pontos principais assim, que eu gostaria de pincelar aqui nessa tarde. As famílias, elas não sabem lidar, muitas vezes, com o envelhecimento daquele familiar, daquele ente que elas amam. Muitas vezes, elas sabem lidar, querem, né, o cuidado, mas não tem tempo, porque tem seus filhos pequenos, porque tem que trabalhar, se não trabalhar, não leva o pão para casa. Então, olha o desafio que é isso no âmbito da vida privada, como também da vida pública, né? Como eu mencionei antes das políticas públicas. Então, assim, e outras vezes é aquilo que o idoso fez durante a vida jovem dele. A fragilidade dos vínculos familiares, por N motivos, cada trajetória, ela é única, né? Cada pessoa tem a sua história, a sua trajetória, a sua construção, tanto na vida laboral, quanto na vida privada, na vida familiar. Então, tudo isso que ela fez, né, na criação dos filhos, no casamento, com os amigos, vai impactar lá na velhice. Né? Por quê? Porque às vezes ela foi tão fragilizada, os vínculos com os filhos, quando chegar na velhice, os filhos estão num esgotamento mental. Nós que trabalhamos na política de assistência social, nós vamos cobrar lá na legislação, só para fazer quando eu digo isso, eu contextualizo. Lá nas legislações está escrito, né, que a pessoa idosa, na infância também é assim, lá no ECA também é assim. Ela é, né, um conjunto de obrigações, o cuidado, né, essa assistência, ela é um conjunto de obrigações para a sociedade, para a família e para o Estado. Isso está não só no Estatuto do Idoso, mas também na Política Nacional dos Cuidados, que é uma normatização recente, né, que fala sobre a importância do cuidado em todos os ciclos da vida, desde lá do início da primeira infância até o final da vida. E como que a gente vai proporcionar esse cuidado integral, né? Com isso, todos juntos, sociedade, família e Estado. Mas às vezes é possível trazer a família para tão perto? Não, não é. Às vezes foi um pai violentador, às vezes estou dando exemplos, né? Exemplos. Às vezes uma mãe alcoolista, né? Antigamente chamada alcoólatra.
É possível fazer esse fortalecimento de vínculos? Nem sempre, né? Porque isso ocorre. Como eu disse, as trajetórias elas são muito individuais e únicas, mas a gente, além dessas questões particulares, a gente também tem que levar em consideração o todo, né? A sociedade que a gente vive, que é uma sociedade, aí eu vou entrar na questão do preconceito, né? O etarismo, ele é, de fato, um impositivo, um empecilho para a plenitude do idoso, né? E às vezes não é porque esse idoso não quer ou não gosta, né? Ou é resistente. Às vezes sim, nós sabemos, né? A psicologia nos ensina que quanto mais velhos, né? Quanto mais idosos estamos, mais apegados a gente está às trajetórias da gente, às culturas, os valores que a gente regou por toda a vida. Por isso que às vezes a gente tem o que o pessoal chama de mania, né? Ai, como a pessoa tem tal mania, é inflexível nisso? Sim, porque são anos, né, daquele hábito. Então, é mais difícil do que uma criança? Sim, porque a criança ela é uma esponja, ela está em construção. O idoso também deve estar sempre, nós devemos estar sempre em construção, né? Aquele não engessamento, aquela abertura para o novo, né? Mas é mais difícil, porque a gente está há anos cultivando, né? Aquilo que a gente faz, seja dentro de casa, no jeitinho de deixar a chaleira, sabe? Até as coisas nos relacionamentos. E isso é muito importante. Então, voltando, nem sempre é possível esse fortalecimento de vínculos e a gente tem que olhar o todo social. Nós não somos, isso são dados, não somos uma sociedade inclusiva e culturalmente que valoriza os anciões. Né? O espanhol, né? As culturas dos países de língua espanhola, eles não falam pessoas idosas ou velhas, eles falam anciões. Lá não são ELPI e LPIs, que são instituições de longa permanência, lá são casas de anciões, que chamam. Então, é uma terminologia, inclusive, bonita, né? E utilizada em outros lugares, mas nós não temos essa cultura da valorização das pessoas idosas. Seja da sabedoria delas, seja do cuidado e do afeto com a trajetória, nós não temos. Alguns lugares têm muito mais que nós, né? E que também passam por problemas, por exemplo, aí contextualizando o nível mundial. Também passam por problemas nas questões da longevidade, do envelhecimento, que é o Japão, né? Os países asiáticos, eles têm uma cultura de mais valorização da trajetória, da sabedoria das pessoas idosas. No entanto, eles vivem uma sobrecarga, principalmente no âmbito particular, que são nas famílias, para esse cuidado, né? Porque isso gera uma sobrecarga, é uma fase da vida em que a pessoa muito mais começa a ter necessidade de mais atenção tanto na questão afetiva, quanto na assistência, porque vem mais limitações, mais patologias, né? Que muitas vezes são os hábitos de uma vida toda, e às vezes é aquilo que faz parte do processo natural de envelhecimento, que todos nós desejamos passar, né? Porque é sinal que estamos vivendo, né? Então, assim, isso tudo gera uma sobrecarga. E a gente não tem essa cultura dessa valorização. E os preconceitos acontecem. E isso tudo também pela nossa organização social, socioeconômica, né? Aquela valorização de que o idoso, ele já não é mais uma força de trabalho. E isso eu estou contando as raízes disso para vocês, né? Estou pincelando aqui as raízes. As raízes é isso da cultura, né? É no âmbito cultural da sociedade, é no âmbito de que nós valorizamos, né? Dentro de uma sociedade capitalista, nós valorizamos o trabalho. Nós temos que trabalhar, nós vendemos o nosso conhecimento, né? Eu, enquanto assistente social, eu vendo o meu conhecimento para receber o meu salário lá no final, lá no início do mês, né? Nem sei que dia que eu recebo, lá no início do mês que eu recebo. Então, eu vendo o meu conhecimento, eu vendo a minha força de trabalho, seja ela braçal ou intelectual. Quando a gente envelhece, nós não estamos mais produzindo dentro dessa sociedade. Aí, muitas vezes, a pessoa idosa entra numa loja, aí, se ela vai comprar um carro, né?
Ah, mas será que ela vai ter como pagar? Ah, não, aqui ela tem esse valor aqui é disponível, lá no banco também, né? Vai pedir um empréstimozinho lá. Se eu chego, dou uma profissão, né? Principalmente aquelas profissões bem, com status sociais bem conceituadas dentro de uma sociedade. Eu sei que aquela pessoa ela vai poder produzir, ela vai trabalhar, ela tem possibilidade de arcar com um empréstimo, com uma dívida, né? E a pessoa idosa não. Então, notem que tudo isso perpassa lá nos meandros das nossas estruturas sociais, né? Seja essa valorização cultural, seja essa pessoa que se vê, né, não mais laborativa e produtiva num contexto social, valorizamos o trabalho cru, né, aquilo que a gente vende como força de trabalho intrínseca do que se produz, né, socialmente. Gente, e eu não estou dizendo com isso que a pessoa idosa não produz trabalho, né? Não estou. Nós sabemos que as pessoas idosas produzem, mas isso é o que se pensa, é o que está na estrutura social. O trabalho, ele é um fator fundante na nossa vida, tanto social quanto individual. E ele, como tudo em nós e no nosso mundo, ele é contraditório. Ele é exercido plenamente pela categoria contradição. É a mesma coisa, uma pessoa não é toda certa ou toda errada. Ela não é sempre boa ou ruim. Nós somos seres contraditórios. E a sociedade também. E o trabalho não é diferente disso. E o trabalho, ele tem esse nuance de vender a força de trabalho, de produzir. Ele faz parte da identidade da gente, né? Eu não sei o que seria de mim, eu sou a assistente social Letícia. Eu nem sei quando me apresentam de outra maneira, porque a minha profissão diz muito de mim. Então, ele faz parte da nossa identidade. Ele, ao mesmo tempo, nos traz, né, valor para a família, nas questões materiais, mas ele é permeado dessas contradições, de quando eu não tenho mais força de trabalho a vender como antes, eu não sou tão valorizado que nem eu já fui. Então, tudo isso está nas nossas estruturas sociais. Nós temos, né, no processo de envelhecimento, várias discussões. Nós temos na Câmara dos Deputados e no Senado vários projetos de lei, inclusive sobre os cuidados, né? Eu mencionei aqui o Estatuto do Idoso e também o Plano Nacional, né, de Cuidados, e eles trazem essa questão da importância do cuidado, né, integral às pessoas idosas, tá? Mas a gente está sempre discutindo, né, como fazer isso, né, como fazer isso no âmbito das políticas públicas, porque, como eu falei no início, é um desafio. O processo de envelhecimento, ele traz vários desafios. E falando um pouquinho aqui do albergue, né, do que a gente atende noturnamente, todos os dias durante a noite, nós atendemos agora, nos últimos meses, né, ao longo desse ano de 2026, um número 3 vezes maior de idosos do que o ano passado. E isso é extremamente preocupante. Por que os idosos estão precisando mais da política de assistência social? Por que os idosos estão se deparando em situação de rua? Por que os idosos têm que acessar o albergue para ter onde dormir? E aí tem N motivos, daí vocês vão ter que ler um capítulo de livro que vai sair, escrito por mim e uma professora da URGS. Em dezembro, já estou fazendo um merchan aqui, vai estar disponível, a publicação vai ser em dezembro, que a gente fala sobre a política do cuidado, fala sobre todos esses fatores e traz também sobre a questão das financiarizações no contexto dos últimos anos, né, e principalmente do período que tem essa normatização da política de cuidados. O motivo local, vou adiantar para vocês, bem brevemente, bem a grosso modo. Isso é muito preocupante. E o que nos faz analisar? Nós analisamos assim. No âmbito de Porto Alegre, nós tivemos algumas situações que uma perpassa Porto Alegre, ela é no âmbito nacional, que foi a permissão, há uns anos atrás,
dos idosos poderem comprometer o seu benefício, seja ele de aposentadoria, que daí é um benefício previdenciário, seja ele do BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é um benefício assistencial, mas que é o INSS que paga, seja o Bolsa Família, que também é um benefício assistencial de transferência, de uma política de transferência de renda. Todo mundo já ouviu falar, né, no Bolsa Família. Foi permitido, há alguns anos, que os idosos ou as pessoas que recebem esse benefício pudessem fazer empréstimos consignados. O banco adora um aposentado. Eu só fazendo um parênteses aqui, quem não conhece essa história, eu conheço várias pessoas idosas que dizem assim, eu pedi a minha aposentadoria, eu fiquei sabendo que eu tinha conseguido aposentar pelo banco, porque o banco me ligou no dia que o INSS assinou lá minha aposentadoria, concedeu o meu benefício. O banco já sabia antes dela que ela tinha benefício e já estava ligando para oferecer empréstimo, né? Então, assim, por quê? Porque é muito bom ter um empréstimo lá com garantia que vai pagar já com desconto em folha, né? Consignado. Então, há uns anos atrás, foi durante a pandemia, foi permitido que se houvesse esses empréstimos consignados em todos esses moldes, em todos esses benefícios que eu mencionei. Aí eu conto para vocês que a aposentadoria das pessoas idosas, ela pode ser sempre no mínimo um salário mínimo, mas um salário mínimo, ou 1,5, ou 1,3, ou 2, ou 3, ou 4, até o teto do INSS, que hoje está em 8 mil e pouco. Né? A pessoa tem que ter contribuído daí para o máximo, né? O máximo para receber depois o máximo. Senão é aquele cálculo lá, um cálculo bem complexo que eles fazem. O que a pessoa contribui ao longo da vida. O BPC, ele é um salário mínimo, sempre. Falou em BPC, eu já sei que aquela pessoa recebe um salário mínimo. Não pode ser mais, não pode ser menos. Bolsa Família, ele tem uma faixa de valor, mas ele é pelo menos R$600. Aí eu pergunto para vocês, será que a pessoa que recebe um Bolsa Família... Aí eu vou dar um outro dado técnico para vocês. Quando a gente não tem um idoso que não alcançou as contribuições, ele não vai conseguir se aposentar, porque ele trabalhou informal, ele não tinha carteira assinada, N motivos. Mas ele está com 62 anos e ele não vai conseguir aposentar. Ele vai poder pedir esse BPC? Não, porque o BPC, embora a pessoa idosa seja considerada a partir dos 65, o BPC tem um critério lá na legislação que ela só pode ter depois dos 65 anos, a partir dos 65. Então, fez 65, pode pedir o BPC, caso não tenha conseguido aposentar e não consegue manter a sua subsistência. Então, assim, aquele idoso que daí está se mantendo lá com Bolsa Família porque ele não conseguiu aposentar e não chegou nos 65 anos, será que ele vai conseguir com R$600 um empréstimo consignado, recebendo agora 400, R$300? Não consegue. Isso vai empurrar esse idoso para a situação de rua. Ou vamos supor que ele já tem um BPC, um salário mínimo, e ele fez um empréstimo, agora ele recebe 900 quilos. Ele vai conseguir pagar o aluguel dele? Porque, assim, talvez não seja a realidade das pessoas que estão aqui nessa sala, não seja a realidade da vizinhança que a gente conhece, mas a grande maioria do nosso mundo, da nossa sociedade, tem essa realidade. Trabalhou a vida inteira, não conseguiu fazer reserva, não conseguiu ter uma contribuição para o INSS, não conseguiu ter uma poupança, né? Não conseguiu, porque trabalhava, vendia sua força de trabalho e trabalhava para conseguir manter a sua subsistência mensal e nada mais. E isso é a grande maioria dos brasileiros, infelizmente. São dados. A gente tem uma desigualdade avassaladora no nosso país. Então, essa pessoa não conseguiu fazer reserva, não conseguiu sequer colaborar, contribuir para o INSS. Eu gosto de trazer coisas atuais para não ficar também muito técnico. Tem um videozinho, agora que somos muito tecnológicos, tem um videozinho que está viralizando, nas redes sociais, que é um trabalhador, uma pessoa, um homem, quase idoso, aparentemente, eu digo quase porque eu estou olhando a aparência e tentando estabelecer que idade ele tem. E ele diz que ele trabalha, ele conta a trajetória dele, e está viralizando por quê? Porque ele conta um pouco da sua trajetória.
E ela é aquelas trajetórias que tocam a gente, aquelas trajetórias que estão lá no domingo, no programa do Luciano Huck, que tocam, sabe? Que fazem a gente dizer, ah, que bacana, fica sensibilizado, fica, né? Mas ela é a maioria, aquela história é a maioria das pessoas, né? Um batalhador que sai todo dia para trabalhar, que sempre trabalhou desde criança, ajudou os pais, e ele diz, a gente trabalha, trabalha, trabalha e não consegue sair do lugar. Nunca conseguiu ter a sua casa própria, embora sempre trabalhou e vendeu sua força de trabalho. Então, a gente tem que analisar também esse contexto socioeconômico que a nossa sociedade, na velhice, que é a época da vida que mais se necessita, porque aí eu vou ter que tomar mais remédios, nem sempre tem todos lá no postinho do SUS, aí ele vai acabar comprando, ele vai acabar até fazendo aquele empréstimozinho que estão toda hora lá no telefone oferecendo. E um outro fator, para não me delongar, porque isso aqui também é assunto, a gente podia entrar na financiarização, vários temas daí mais técnicos também. E um outro fator local que aqui aconteceu, e por isso talvez essa subida imensa dos acessos de pessoa idosa, necessitando das políticas de assistência social, é a questão pós-enchente. A questão pós-enchente impactou demais as famílias, e principalmente aquelas famílias unipessoais. O que é a família unipessoal? É aquela família composta por uma pessoa só. Então, aquele idoso ainda morava sozinho, né? Não morava com os filhos, tinha sua casinha, né? Lá naquele lugar que foi simplesmente varrido, alagado, ficou água até o teto, a casa ficou comprometida estruturalmente. E conto para vocês que tivemos alguns programas, né? Tanto do governo federal, o governo estadual e o governo municipal para remanejos e também um plano de habitação, mas que não alcançou todas as famílias. Está ainda longe, tem família que ainda está sendo acompanhada em espaço provisório para tentar ir para uma moradia no futuro. Então, isso faz com que a gente teve esse aumento, e só que no albergue do Dias da Cruz foi de 3 vezes mais de pessoas idosas acessando. E a outra coisa, assim, eu trouxe tantos desafios, mas eu queria encerrar falando da questão positiva, né? A gente sabe, para deixar aquela sementinha de esperança, assim, em todos nós, né? Que envelhecer é muito bom, né? É uma trajetória, e aí também foi o final da fala da Eliana, que assim, é uma trajetória que a gente tem que se orgulhar, porque ela é única, né? Então, assim, e saber de que maneira a gente vai contribuir para a sociedade, para uma sociedade que, sim, tem preconceitos com as pessoas idosas. O etarismo é um dos maiores preconceitos que se enfrenta na sociedade brasileira. Então, a gente também precisa pensar como que eu vou colaborar. Sempre há que colaborar. E aí eu trago para vocês uma pesquisa que não é só uma, né? Eu vou citar de Harvard, porque todo mundo conhece Harvard e tem frisson quando se fala em Harvard. Mas é uma pesquisa que ela foi feita já em instituições aqui do Brasil, instituições da Europa, em outras instituições norte-americanas, além de Harvard, que fala que o maior fator de bem viver, e aí conceitue bem viver, né? Bem viver é chegar na idade, né, idosa e não estar totalmente adoecido, seja ele o corpo ou a mente, né? A saúde mental é tão mais importante, talvez, que a saúde do corpo, porque a mente adoece o corpo, né? Quando a gente psicoautomatiza algumas coisas, é algo que a gente entende que a cabeça cria e adoece o corpo da gente. E isso é estudado, inclusive, né, tanto pela medicina, pela psicologia, pelas ciências sociais, o que esses fatores geram de doenças no próprio corpo. Então, assim, essa pesquisa, né, que o fator fundamental para um bem viver na velhice são as redes de apoio, são as convivências comunitárias, são os laços que a gente mantém no processo de envelhecimento. Isso é muito, muito, muito importante no envelhecimento saudável. O que são redes de apoio? O que são convivências comunitárias? É isso que a gente está fazendo aqui hoje. É a gente participar do centro espírita,
é a gente participar lá da associação do bairro, a gente fazer um trabalho voluntário, né? Porque aí eu me reúno com as amigas, é a gente ir tomar um chá da tarde com as amigas, com as vizinhas. Isso tudo são vínculos fortalecidos. E essas pesquisas são N, eu achei mais de 30. Num rápido Google ali, eu achei mais de 30, além dessas bem importantes, né, de universidades bem conceituadas, que nem Harvard, por exemplo, que falam que não só a felicidade, como o bem viver na velhice, na longevidade, são esses laços fortalecidos. E isso é isso que a gente faz, né? Seja a gente buscando conviver, a gente está ativo, o isolamento na vida idosa, ele é a principal causa de doenças físicas e mentais. Isso também são dados, inclusive do Ministério da Saúde, do governo brasileiro. Então, o isolamento, e a gente sabe que a pessoa idosa ela tende a se isolar, né? Porque eu também não estou mais trabalhando, então não tem aquela minha rede de apoio que eu vou todo dia no trabalho e falo com meus colegas, né? Às vezes sai, faz a festa de final de ano. Isso também são redes, né? Então, era isso que eu queria falar para vocês hoje, nesses breves minutos, né? Porque são minutos mesmo, um tema tão complexo e amplo que são os processos de envelhecimento. Então, eu espero poder chegar envelhecida, que nem tanta gente que a gente vê que está envelhecendo hoje com saúde, com disposição, e isso é fundamental. Né? Trazendo um pouquinho da experiência, eu trabalhei alguns anos em ILPI, que é o que eu falei para vocês, que são instituições de longa permanência. No caso, foi o Asilo Padre Cacique e também o Lar das Vovozinhas, em Santa Maria, que é uma das maiores ILPIs da América Latina, só aceita mulheres, a gente chegou a ter 300 lá. E era um desafio, mas a gente via que os processos de institucionalização, eles trazem muitos impactos negativos na vida do ser humano. Da maioria, porque tem a questão da adaptação, uma série de N coisas. Mas também, quando esse idoso, ele ia para a fisioterapia, ele ia para os passeios, ele criava novas amizades, e isso gerava saúde para ele, literalmente. E isso se mostrava, inclusive, nos exames médicos. Então, era isso, gente. Obrigada. Vou passar para o Carlos. Vamos levantar? Por favor. Acordar. Agora, assim, ó, segura aí na cadeira, quem está atrás da cadeira, quem está na frente da cadeira, dá um passo para o lado e bota a mãozinha aí na cadeira para não cair, tá? Isso, a gente equilibra, né, quando largar a bolsa. De graça, certo? Então, o Paulo aqui queria agradecer pelo convite. E aí, o título do painel ali da Letícia, da Eliana e do Carlos, mas a gente vai fazer de um outro jeito, tá? Eu tenho 58. Quando eu fiz 50 e meus colegas de prefeitura começaram a agir com aquela questão do etarismo, né? Eu notei isso, e aí toda vez que tinha que se apresentar, disse, meu nome é Carlos Simões, eu sou professor de educação física, trabalho na prefeitura de Porto Alegre e eu sou sub-60. Quem é sub-60? Levanta o braço. Sub-60. Quem é sub-70? Levanta o braço. Quem é sub-80? Quem é sub-40? Sub-30? Sub-30? Abaixo. Sub-20? Abaixo. Sub-30? Sub-40. Não, desculpa, sub-50. Eu Sub-50. estou uns 40 a mais, bem mais. Porque se vocês notarem assim, né, principalmente se na área esportiva, né, vai ter um jogo de futebol feminino, futebol masculino, de basquete, de vôlei, é sub-15, sub-18, sub-20, sub-30, sub-40, e aí quando tu sai da área esportiva é velho. Tá errado, né? Tá errado. O Messi é sub-40, o Cristiano Ronaldo é sub-50. E quem disse que não pode jogar uma Copa do Mundo com essa idade? Né? Então a gente tem que ter conhecimento. Segunda questão, quem tem
Levanta o braço. Todo mundo tem, né? Tá, mas nem sempre a gente tem dinheiro para pagar a internet. Nós temos um monte de lugares na cidade, até as praças públicas, que tem Wi-Fi. Então, quando tu estiver numa praça, num parque, para não gastar a rede paga de internet, tu senta num banquinho, um bloquinho, uma caneta, um teu chimarrãozinho, com a tua amiga, com o teu amigo, e procura na rede Conselho do Idoso, Porto Alegre. Escreve o Conselho do Idoso, vai ser o primeiro que vai aparecer o nosso de Porto Alegre, porque foi o primeiro do Brasil. O primeiro fundo da pessoa idosa do Brasil também é o de Porto Alegre. Escreve ali Fundo da Pessoa Idosa. Aparece no Google Porto Alegre. Aí tu clica nele e aparece um grupo de instituições. Pode sentar. Esse grupo de instituições, elas recebem recursos para atender pessoas idosas de graça. E por que não divulgam? Porque cada uma tem o seu endereço, cada uma tem a sua necessidade. E às vezes estão atendendo muitos. Por que eu vou divulgar para demais? Não divulgam. Quer ver um desses? Hospital Santa Casa da Independência. Está registrado no Comum de Porto Alegre. Recebe dinheiro, e muito. E lá tem um centro de atendimento à pessoa idosa, que é o melhor da América Latina, feito com recursos do Fundo do Idoso de Porto Alegre. Imposto de renda das pessoas e das empresas, que cai na Prefeitura de Porto Alegre e vai para Santa Casa. Vai fazer o Padre Cacique. O Padre Cacique estava para fechar, caindo aos pedaços. 2015 para cá, piso aquecido, quartos individuais, televisões telas planas, tudo do bom do melhor. Como se a pessoa que entra lá só dá os 70% da aposentadoria para eles? Um dos idosos de Porto Alegre. É dali. Então, como é que eu faço para ir na Santa Casa ser atendido lá no centro de diagnóstico de imagem? Eles têm uma sala assim, tem um tubo, que é entre essas colunas assim, ó. Tu entra aqui no tubo, deitado numa maca. Quando tu sair do outro lado, 30 minutos depois, com um barulho xarope, assim, ó. E tu sai do outro lado, eles te dão um checklist. Olha, dona Letícia, dona Eliana, vocês tiveram 22 micro-AVCs. Vocês devem estar esquecendo várias coisas, né? Eu notei que vocês vieram caminhando assim, né? Com as perninhas meio juntas, né? Isso não é de ficar idoso. Isso não é de falta de exercício. Micro-AVC gera isso. Então, como é que a gente sabe se a gente está tendo? Como é que a gente vai prevenir? Eu tenho que chegar lá na Santa Casa. Como é que eu faço para chegar na Santa Casa? É para fazer no SUS. Não. No posto de saúde do teu território, qualquer um. Tu vai chegar lá e tu tem que fazer o roteiro do que o atendente vai entender. Tu tem que chegar lá. Tu vai dizer assim, eu ando esquecendo das coisas. Eu ando meio tonto. Eu estou tendo, sim, uns desequilíbrios. Não sei o que está acontecendo. Eu não lembro nem o nome dos meus filhos. Será que eu tenho que fazer os exames? Aí ele vai fazer assim, ó. Eu vou te referenciar para a Santa Casa. Aí tu chega lá. Se tu for na Santa Casa, ninguém te atende. E eles não divulgam que eles têm esse serviço. Referenciar. Outro pode ser direto. Oi, bom dia, eu sou a Olga, eu ando com problema de cabeça, não estou escutando bem, não estou enxergando nada e estou caindo. Pode me referenciar para a Santa Casa? Aí eles fazem. Aí tu vai. Aí tu vai receber lá o checklist. Está explicado. Entendeu? Essa é uma instituição registrada conosco, são 38. Outro que está registrado conosco aqui pertinho, Inovatec. Inovatec, uma clínica. É gratuita, está registrada no Conselho de Idoso. Eles também não divulgam. É horário comercial. Tem uma aqui na Zenha, tem uma na Cis Brasil, tem uma na Restinga. Tudo gratuito. Aí eu quero fazer fisioterapia. Por quê? Eu tenho um processo de desequilíbrio assim, né? Já vi que não é AVC, sabe? Meus pés,
está acontecendo? Aí a fisioterapeuta, lá o fisioterapeuta vai te botar sentado numa cadeirinha assim, vai pedir para tu tirar as meias, vai botar umas caixinhas iguais a essa no chão, cheia de bolitas, assim. E do lado, uma outra caixinha vazia. E eles vão pedir para tu tirar com os dedos dos pés as bolitas e passar para essa. A manhã inteira, a tarde inteira, um pé e com o outro. Tu vai achar geladinho, tu vai conversar com a fisioterapeuta, com a enfermeira, com o enfermeiro, vai voltar para casa e tu vai ver assim, ó, que estranho, o caminho melhor é de graça. Aí tem yoga, eu preciso fazer exercício, mas tem que ser no chão, não posso cair, tem que ter colchonete, tem que ter um professor do lado, eles têm lá. Por que não divulgam? Tu vai ter que ir. Aí o dinheiro está pouco. Tem uma instituição que não está registrada conosco, que é anterior ao Conselho de Idosos de Porto Alegre, SEASA. Conhece a SEASA? Botem no Google depois, de noite, lá em casa, assim, ó. SEASA, Sacolão do Idoso. Terça, quinta e sábado, a partir das 6 da manhã. Não levem sacolas desse tamanho, tá? Levem aquela grande, aquela que tem nos supermercados de plástico, que eles vendem a R$7. Ou levem maior, levem uma mala. Vão de duas mulheres, vão de casal, 2 homens, terça, quinta e sábado. Sacolão da pessoa idosa. Pode pegar todas as verduras e frutas que couberem dentro daquilo ali. É só ter carteira de identidade. Não vai pagar. É ter verdura e fruta é necessário para a pessoa, não mais para nós. Não vai pagar nada. Por que vai gastar o dinheiro que tem? Pode usar para outras coisinhas. Ah, legal. Não é teu nome? O senhor? Meu? É. José Montenegro. Tu mora em qual bairro em Porto Alegre? Azenha. Azenha. Tem alguém aqui da Zona Sul? Da Zona Sul. Vocês 3, 4 lá também. Está lá na Zona Sul, segunda a sexta, é perto do meio-dia. De fome. Até chegar em casa, assim, eu vou ficar com dor de cabeça, vou começar a suar frio, minha taxa de glicose vai subir, acho que vou começar a ficar tonto aqui. Prato Alegre, escreve, Prato Alegre, Zona Sul, é de graça, no meio-dia às 2, 200 refeições por dia. Tem na Restinga, tem na Cruzeiro, tem aqui na Zen, tem lá na rodoviária, são 6. A prefeitura que paga tudo. Só tem que chegar lá, entrar na fila, sentar. E é bastante. Então tem direito à refeição. Prato Alegre do Google, Porto Alegre, 6, não vai pagar. Então eu posso pegar verdura e fruta de graça. Se eu estiver pela cidade, estou perto do meio-dia, sou sozinho, ou estou em dupla, cara, não vai dar tempo de chegar em casa, aí tem que fazer almoço, tem que comprar coisa. Come com a gente de graça, cara. Não precisa. Por que não divulgam? A rede não é divulgada, a rede é invisível. Aí tu tá lá perto do Jardim Botânico, Petrópolis. Ali tem a tal da PUC, né? Conhece a PUC? A PUC está registrada no Conselho Idoso, recebe dinheiro. Tem um centro esportivo lá que recebe recursos para atender 400 pessoas idosas por dia, com professores, professoras, terapia ocupacional, fisioterapia, tem de tudo. Cara, até piscina térmica. Não divulgo. É de graça. Só tem que apresentar a identidade. Frequentar. Não paga nada também. Os nossos parques da prefeitura, o Araribóia, o Alimpedro, a parque ali, a Redenção, é de graça. Não paga nada para fazer atividades esportivas, jogar vôlei, fazer caminhadas monitoradas, fazer verificação dos sinais. Essa rede invisível existe. Por isso, Camilo Soto, vocês têm que usar o celular de vocês, procurar direitinho e ir lá, mostrar a identidade, quero frequentar. Aí tu está com tempo, de tarde,
das 2 às 4. Precisava conversar com outras mulheres, eu precisava entrar num grupo de convivência. São 23 CRAS em Porto Alegre, Centro Regional de Assistência Social. Cada CRAS tem um grupo de convivência. Normalmente só mulheres, às vezes tem um ou outro homem. A mulher gosta mais de conversar em roda. O homem gosta de ir para a cancha de bocha. Quem é que já foi em cancha de bocha aqui? Cuidado com cancha de bocha. 90% do frequentador de cancha de bocha é homem, 70% é idoso, 45% é alcoolista. Normalmente, do lado da cancha de bocha tem um boteco. E o boteco adora oferecer gratuitamente as primeiras doses, depois te oferece o caderninho, e depois tu está refém do álcool e do caderno. Dá problema em casa, faz xixi nas calças, não te alimenta bem, vomita, tortura, briga, vai para a rua. O nosso organismo está velho, não está velho. Foi a bebida. Fama e dinheiro não quer dizer que tem uma boa chegada na terceira idade. Lembremos nós os nossos conhecidos famosos que morreram antes dos 60 anos. Vocês lembram daquele Humphrey Bogart? Casablanca? 50 anos, vai louco. Aquele cara do O Vento Levou, Clark Gable, 54. Marilyn Monroe, antes dos 40. O Elvis, 42. Não se alimenta bem, não dorme cedo, não faz exercício, não vai longe. Então a gente tem que prezar pela nossa saúde, prezar por uma rede que existe, saber acessar. Mas, Carlos, eu queria mesmo era poder viajar. E é caro viajar. Eu só tenho 2 salários mínimos de aposentado. Pior, eu só tenho 1 salário mínimo de aposentado. Como é que é o nome? Ângela. A Ângela e a Carmen. faz de conta. As 2 querem viajar. E a aposentadoria delas é abaixo de 2 salários. Bota no Google. Passagem interestadual de ônibus. Vai no guichê da rodoviária. Olha lá. Onde é que tu quer ir? Quero. Está aqui minha identidade. Tem direito a 2 por ano. Aí vocês vão me dizer, o ônibus demora demais, eu vou demorar 48 horas para chegar em Recife, 36 horas para chegar no Rio. Saco. Quem é de avião? R$200. Tem a carteira do idoso. Tem que ter a carteira do idoso. R$200. Aí, 200 para voltar. Junta os pila. Tem parente lá, é lá que eu vou. Essa rede vocês têm que saber. Essa rede está aqui. Tem que procurar. Tem que usar. A teu favor. Certo? E anotar. Né? Teve colegas que fizeram painéis antes. Sim, é importante a gente anotar na cadernetinha essas informações para a gente ter registrado. Eu posso ter fruta e verdura de graça. Mas a Ceasa é longe. Convidem 2, 3, vão de Uber. Cada um com a sua sacola. Vai gastar R$10 para ir, 10 para voltar. E tu vai vir com uma sacola que custaria 70, 80 no supermercado. Está com tudo para a semana inteira. Não é vergonha, é direito. Eles recebem bastante dinheiro do governo do estado, do governo federal, por isso que eles fazem isso, mas eles não divulgam. Se tu botar no Google Ceasa sacolão do idoso, aparece. Se tu não procurar, ninguém sabe. Tá? Uma outra coisa que é bom também, tu está lá no Morro Santana, tu lá na Restinha, tu lá na Cruzeiro, tem aquela ACM, a Associação Cristã de Moços, ali tem atendimento a idoso gratuito. Bate lá, tem. Posso? Pode. Por que não divulga? Não divulga. Nenhum deles divulga. Tem alguém que mora no Partenon aqui? Tudo. Maria da Conceição, Campo da Tuca ou Morro da Cruz?
mais perto. Não, aqui é no início, aqui na Bento Gonçalves. Então, para ti, mais perto seria, aqui na Casa da Criança, tem atendimento idoso, na área da saúde e na área da assistência. Se fosse mais um pouquinho em direção à PUC ali, tem o Murialdo, que é ali na Vidal de Negreiros e também em cima do Morro da Cruz. Tem atendimento para idoso gratuito, área da saúde e área da assistência. Eu quero fazer alguém falou também, não estou escutando, né? Foi do Neliana. Não, eu acho que eu não estou escutando bem. O pessoal reclama que eu estou na frente da pessoa e estou falando alto. Será? Quer saber se sim? Vai no Instituto Frei Pacífico, ali na frente daquela igreja Santo Antônio Casamenteiro, no bairro São Antônio. Ali tem um aparelho de audiometria. Ele é o único da América Latina que eles compraram com o Instituto Frei Pacífico. Aí eles te botam lá deitadinho, fazem as verificações, fazem aqui, pum, tem. Quanto é que é o aparelho normal, se tu pesquisar, está dando 5 a 10 mil. Aí vai ver ali com eles ali, como é que eu faço para ver a tarifa social? Está menos de 1.000. Se eu puder escutar melhor, me comunico com as pessoas melhor, vale a pena, não é vergonha. Então, essa rede aí, é importante vocês saberem. Tá? A gente vai ficar alimentando o Paulo e a equipe aqui, o Alberto, para que isso possa ser difundido entre vocês, quando comparecem nas atividades aqui de Dias da Cruz, para que vocês saibam que vocês têm esses direitos. Eu posso almoçar de graça em Porto Alegre, eu posso ter verduras e frutas de graça, eu posso fazer atividade esportiva de graça, eu posso ter fisioterapia, terapia ocupacional de graça, pode ter tudo sem pagar nada. Não é porque ser aposentado e ter um benefício do governo lá. Não. É porque eu tenho direito. Tem que ter acesso ao teu direito. E tem coisas erradas em Porto Alegre que a gente tenta mudar, mas vocês também podem insistir isso toda vez que tiverem oportunidade, né? Quando tu pega um ônibus do centro para ir até a Restinga, é 1 hora de viagem. Como é que o cara vai viajar 1 hora sem ir no banheiro fazer xixi? É ruim. Aí tu tem que ir até o Labim Vitória, 2 horas de viagem. Não tem como. Você vai ter que descer no meio para ir no banheiro. Por que os ônibus não têm um banheiro dentro? Está errado? Então vocês têm que avisar nas consultas públicas, nas reuniões da comunidade, no orçamento participativo, ônibus com mais de 1 hora de percurso tem que ter um banheiro dentro. Qual é o problema? Vai ter que limpar, vai. Mas nós que usamos ônibus, nós precisamos disso. Não é correto fazer isso com a pessoa. Eu, seguidamente, faço um esforço de subir escadas nos prédios que eu vou, para depois, quando tiver que pegar um ônibus, não sofrer para levantar a perna. Porque, cara, assim, ó, não é ruim porque é mulher, porque é homem, ou porque é idoso ou idosa. É muito alto aquele degrau. Não tem como. Como é bom entrar num Uber ou numa lotação, né? É praticamente na linha reta, né? A gente quer subir num ônibus, aquele sofrimento, né? E aí tu pensa, depois que consegue, né? O velho. Não. É mal feito. É mal feito. Outra coisa errada também, se puderem também, avisar quando puderem, né? Nas consultas públicas e nas reuniões que vocês vão, nas comunidades. Tu entra no Transurb, tá com a tua sacola, bota no bagageiro. Tu levanta, tu pega a mochilinha com as coisas e sai. Tu entra no ônibus, não tem lugar para sentar e não tem onde botar. Aí a pessoa que vem atrás te empurra, não sabe se está te assediando, tentando te assaltar, ou que não tem espaço, né? Loucura aquilo está errado. Entram com mochilas e batem a gente. Eu já recebi uma abordagem. Então, assim, ó, toda vez que vocês puderem, uma reunião disso, daquilo outro, ó, bagageiro no ônibus, degrau menor. Isso é acessibilidade. E aí vocês têm que avisar também. Esse número de pessoas aqui pode parecer para vocês pouco. Dá 2 delegados no orçamento participativo.
Então, quando tiver a Assembleia do OP em novembro desse ano aqui no território, esse grupo do Albergue dá direito a 2 delegados. 2 pessoas que vão ter que ir a reuniões uma vez por semana de noite, das 7 às 8h30, ali na João Manuel, lá onde eu trabalho, ao lado da Defensoria Pública, e sempre pedindo a mesma coisa. Aí vocês têm que dizer o que vocês vão pedir, né? Serviço de convivência para o Albergue Dias da Cruz, investimentos na área de assistência, esporte, saúde aqui desse território, vocês é que decidem. Então, isso tem que aparecer. Se não aparece, os outros territórios, eles pegam o orçamento da prefeitura e fazem o que eles querem. Vira saneamento, vira asfalto, vira um monte de coisa. Mas aquilo que a gente precisa não vem se a gente não batalhar, se dedicar, certo? Então, assim, ó, a motivação do Paulo para a gente vir hoje aqui era vocês saberem que rede que é essa. Essa rede existe. Usem o celular de vocês, pesquisem direitinho, compareçam a esses espaços, confirmem que é. E na próxima vez que a gente vier aqui, vamos confrontar aí quem é que está comendo fruta, verdura, indo ao médico, fazendo exames, revisões, fazendo atividades esportivas, participando de convivência e não gastando nada, porque é direito de vocês. Certo? Alguma pergunta? Só te coloco uma situação. Manda. Serviço de saúde. Tá. É fácil de chegar no posto de saúde, conseguir atendimento? Não é. Tá? Então, assim, pode até ter direito a tudo isso que tu falou. Mas tu entra numa fila, muitas vezes aquela preferência que tem que ser feita vai levar anos para te conseguir. É direito, mas os direitos muitas vezes não são cumpridos. Estou te falando na área da saúde. Sim. Né? Então, assim, parece muito lindo, maravilhoso, mas não é nada disso. Quem depende do SUS, da saúde de Porto Alegre, é muito precário o atendimento. Está ficando pior. Não sei se tu viste agora que estão terceirizando a saúde de Porto Alegre. Já era ruim. Estão terceirizando. Isso não quer entrar nessa questão agora. Não, tá Só que tudo isso que tu falou da área da saúde, tipo assim, um atendimento na Santa Casa, não pensa que é assim. Vai no posto de saúde. Para te conseguir atendimento no posto de saúde tem que ir de madrugada. Tá? Para te passar um atendimento. Para o médico te referenciar, seja lá para onde for, para a PUC, Santa Casa, vai ficar esperando. Quanta gente está esperando atendimento? Estratégia, então, tá? Segredinhos do CRAS para vocês. Tem um CRAS em cada território, Centro Regional de Assistência Social. Pode marcar por telefone para não perder viagem. Pede um atendimento particularizado. Essa é a frase que vincula o teu horário no dia que eles vão te designar. É terça, da 1h30 às 2h. Naqueles 30 minutos, isso que a senhora me falou agora, pode ser a pauta com a assistente social ou com a psicóloga. Ela vai registrar para ti isso na tua frente, vai estar no teu prontuário. Ela vai fazer o contato com o posto e vai informar. Olha só, essa dificuldade existe. Ela tem que ser superada. E aí essa técnica, confie em mim. Olha, moça, eu já trabalhei na saúde, trabalhei na rede básica. Tudo bem. Saúde mental, filas e filas de crianças e adolescentes precisando de atendimento de saúde mental, estão até hoje esperando. Peço, confia na gente, confia nas profissionais. Então. A gente tem que trabalhar todos os dias para que seja melhor, tá? Nem é, o cara que está polemizando. Não é polemizar. Não é fácil. Não, tá. Se fosse fácil, nós estávamos na Suécia, na Noruega. Não é. Tá? Mas assim, ó. É precário, Mas quem temos que ir precisa atrás. realmente é precário. Temos que ir atrás. Em alguns postos Pode repetir, tem até por favor, também. ligar e pedir. Atendimento particularizado. E aí eles vão te dizer, vai ser com assistente social ou se vai ser com psicóloga e o dia e o horário. Não paga nada também. Tem 30 minutos para fazer os teus pedidos, as tuas sugestões, as tuas necessidades. Pode ser problema familiar, pode ser violência intrafamiliar,
pode ser questões dos netos, dos filhos, pode ser falta de roupa, pode ser o mundo. Tá? Os técnicos vão estar ali por 30 minutos para te escutar, e se não for ver esse do assunto, reagendam, e se a coisa for grave, vão te visitar. Tá? É assim que funciona. Senhor Carlos, a senhora abriu essa brecha, Brecha. com muito carinho, conta um segredinho para nós, então. Qual? O que não é divulgar? Então, eu fico achando o seguinte, tá? Faz de conta. E o Albergue Dias da Cruz, ele está com 150 pessoas esperando aqui no corredor. A nossa sala tem mais 50 dentro. E não porque os dirigentes da casa ou a técnica Letícia ou Eliana querem. Às vezes é inconsciente, assim, ó. Fica pesado. Fica pesado. Então está sobrecarregado esses lugares. Só que às vezes não. Se vocês procurarem a PUC nesse centro esportivo para a pessoa idosa, nunca tem 400. Nunca tem 200 dias. Mas eles recebem para atender 400. Se vocês procurarem essa Inovatec, qualquer uma das 3 unidades, vocês vão ver que nunca está lotado. Eu entendi, mas por que ainda não é divulgado? Está aí um mistério que vocês vão ter que nos ajudar a superar. Não, isso é vocês que têm que fazer, né? Não consegue. Não é nós. Não consegue. Nós não temos que fazer isso. Tem que Não é não divulgar uma coisa que a gente não Não é sabe. nem divulgar, é pegar. Vocês sabiam essa do Prato Alegre? Pois é. 6 restaurantes populares, das 12 às 14. Mas eu 100% grátis. acho que deveriam divulgar. Eu também acho. Eu falo isso toda reunião que eu vou, mas é difícil. Teve 2 mãozinhas aqui. Eu sou uma. Vai. Eu gostaria de saber sobre esse projeto lá da PUC, se é o projeto PIAF que tem para os idosos. É esse? Aí, Então, eu vou discordar do senhor, discorda. porque eu fiz parte desse projeto E aí? na PUC, e ele não é gratuito. A gente paga R$ 150, e é um projeto da prefeitura, e por ser da prefeitura a gente paga menos. E eu fiquei sabendo que essa mesma projeto, se tu vai direto na PUC, ele é bem caro, mais ou menos uns 400, 500. Mas pela prefeitura é R$ 150. Como é teu nome? Riva. Iva, eu vou levar isso hoje já como uma denúncia para terça-feira no Conselho de Idoso. Porque pela grana que eles recebem, é que nem Asilo Padre Cacique, SPAM, a CELB, Gustavo Moro, a nossa rede do Comui não pode cobrar. Está cobrando? Eu pagava. Não pode. Isso é de agora ou é de 2, 3 anos Não, para trás? foi o ano passado, acho que eu parei de ir. Não, Tinha não inclusive podia pagar. hidroginástica, né? Aqui levantou a mão também aqui. Não, tem alguns postos que tem app, tipo Belém Velho, Sim. eu faço parte, né? A minha filha que usa, que tem plano de saúde, mas ela acessa daí através do app para marcar as Para fazer o agendamento, né? Daí eu não sei se são todos os postos. A maioria já está e vários atendem agora até às 22 horas, né? Mas quem vai sair de noite para fazer um atendimento médico com a falta de segurança? Não, mas tem esse acesso também. Exato, exato. Lá no fundo, depois a senhora, lá no fundo. Eu tenho um irmão que ele faz hemodiálise 3 vezes por semana. Exato. Foi feito via posto. A minha cunhada foi lá várias vezes agora, ela está com câncer, está casada há 4 meses. Solicitando para ele fazer hemodiálise de ambulância, porque ele não enxerga direito. Sim. Tá? Então, ele não pode sozinho, não pode, no caso, nessas vans, assim, né, Claro. que levam, né, porque ele tem essa deficiência, né? E até hoje não conseguiu ainda. Tá. Eu vou passar para o Paulo, quando terminar o trabalho hoje, em contato da Secretaria da Saúde, para que isso que a senhora está passando, o Paulo vai te dar o contato nosso lá, para verificar a viabilidade de melhoria ou de solução. Um exemplo que a gente teve aqui, acho que umas 2 semanas atrás comigo, foi um familiar de uma colega da entidade Calábria, ali da Zona Sul, que tinha um pai há 15 dias nos corredores do HPS com um acidente de moto.
E ela falou isso numa reunião para nós, a gente falou com a colega que eu vou passar o telefone para o Paulo, num dia foi para a Santa Casa para cirurgia. Então, assim, existe demanda em excesso, existe descuido, existe... A gente tem que fazer Inclusive ligaram para mim, né? Isso. Olha, tem isso aqui. Mas era para ir de assim, mas olha, já tem um relatório do médico, inclusive aqui, tá aqui, eu já trouxe aqui, Tá errado. como é que só está me ligando dizendo que Não, a isso coisa tá a gente errado. pediu ambulância. Está errado. E até hoje. E vocês têm que aproveitar, assim, a força da casa também, né? O Dias da Cruz é uma instituição referência na cidade, exemplo de trabalho e qualificação também. Então, pedidos da casa para serviço público municipal, estadual, sempre tem a devida repercussão. A senhora levantou o braço. Não, só para comentar, eu faço parte do programa PIAF da PUC. Quem tem condições paga R$150 por mês. Tá. Quem recebe ajuda do governo, BPC, né? BPC. Tem o CAD único, que eles Isso chamam, né? também. Essas pessoas comprovam essa situação paga e nada. não pagam nada. Retirada da denúncia. Eu Tem já ia outros- fazer um barato Não, desse. é que assim, o PUC oferece serviços particulares, pilates, a hidroginástica, daí o pessoal paga 350, R$400. Isso. Tá? Mas aí são oferecidos serviços particulares, né, privados. Quem está no PIAF, que atualmente são 600 alunos, 300 de manhã e 300 de noite, pagam 150 quem tem condições. Quem não tem, Não consegue paga. comprovar, não paga nada. Esqueci teu nome. Carmen. A Carmen sabe mais do que eu sobre o conflito. Não, eu acho que é uma coisa, como eu participo e eu sei o que é, não posso deixar que alguém diga que paga 400, que a CUP está cobrando 400. Pode até cobrar, mas para um outro tipo de atendimento. O PIAF, ele é um projeto de incentivo à atividade física do idoso, que ele tem um convênio, um pequeno convênio com a Prefeitura de Porto Alegre e com a PUC, tá? E a PUC também oferece um serviço para a comunidade, que é no período de aula, e os alunos oferecem atividades físicas para o pessoal da comunidade. Esse aí eu tenho a impressão que ninguém paga nada. É de março a junho, alguma coisa assim, de agosto a novembro, um período escolar ali. Então, assim, tem o PIAF, tem o atendimento à comunidade e tem serviços particulares que a PUC oferece. Falou. Tá? Já, Então, já não é bem 11, eu acho que assim nós já pra temos a colocar. próxima painelista. Como eu faço parte da luta há 3 anos do PIAF, gosto muito, tenho a oportunidade de fazer parte de atividade, pago 150 por mês. Para mim, é um valor assim que está dentro das minhas condições. Tem gente que não paga, realmente não pode, e usufrui daquilo que a PUC oferece. Tu é sub-70? Eu sou sub-70. Tá bem. Se me permite só fazendo uma contribuição a essa fala, né, e a da colega que esqueci o nome, a Riva. Na verdade, é que todos os serviços, seja parcerizado com o Conselho Municipal do Idoso, todos os serviços, inclusive os benefícios que eu mencionei aqui, eles têm critérios. Então, acho que era esse o ponto fundamental, né, que faltou assim falar essa informação, porque aí fica bem elucidado. Não é só chegar com a carteirinha do idoso, né? Tanto eles são, né, com critérios. Então, a senhora se encaixa lá no CAD único, está com o cadastro em dia, tem possibilidade, não, ela recebe a mais, ela tem uma aposentadoria de tanto, vai pagar 150. A pessoa que não tem, está em mais vulnerabilidade, né, tem um acompanhamento, inclusive, na política, não paga nada. Então, cada serviço tem os seus critérios, independente de ter a parceria, né, de receber o dinheiro público ou não. A lei também é faixa etária, é para 60 para mais. Isso é um critério fundante. Deixa eu dizer uma última coisa, então, para me despedir. Estava aqui da outra vez, né? Tá. Só tudo. Os outros, eu acho que são 2, 3, 4. Tá na protege. 6. Bem rápido. É mesmo? No meu prédio tem uma pessoa que trabalha lá nos serviços gerais, tudo, né? E mora em Viamão, né? Então eu tentei no posto de saúde, eu moro ao lado do modelo ali, né? Ver se ela não poderia consultar ali no modelo.
Daí Mulheres não Não deixou, pode. Não pode. Mas no museu, depois das 6, tinha a ver a Mas é da Porto Alegre, não é para Viamão. Viamão é outra cidade, outro município. ela chega tarde da noite lá. Ela poderia, no intervalo ali de almoço. Um segredinho, então, do dia, tá? Que eles também não divulgam. Isso acontece em Porto Alegre e isso acontece em qualquer cidade do Brasil. Se tu vai nos postos de saúde da rede, eles te excluem pela rua, pelo território que tu reside ou por outra cidade. Mas se tu vai no Plano Santa Marta, ali no centro, já era. Chegou lá, tu vai ser atendido. Tentei colocar como se ela morasse comigo, mas daí é contra, né? Recebi É que nem esse, ó. relatório deles. Vai para Santa Catarina, tá? Tu tá passando mal lá na praia de Biraquera, praia do Rosa, não sei o quê. Tu vai nos postinhos de saúde, não é essa rua, não é essa rua. Tu vai para Garopaba, a policlínica de Garopaba pega todo mundo. Não importa, é uruguaio, argentino, tu é de El Salvador, tu é de Porto Alegre, eles te pegam. Agora, qualquer outro posto de saúde lá que tu, eu sou dessa, eles não te pegam. É um problema que o SUS tem, como foi dito aqui. Existe, mas tem informações assim que assim, tem lugares que pega todos. Então a gente tem que estar sempre acessando a rede, usem esse equipamento de vocês. Ele é bem benéfico quando a gente sabe usar, certo? Para mulheres, tá? Não fiquem vinculados com aquela informação que o governo do estado e os governos divulgam assim, a Delegacia de Atendimento à Mulher Vítima de Violência. Qualquer prédio da Brigada Militar no Rio Grande do Sul funciona 24 horas. Se qualquer uma mulher estiver passando por alguma situação psicológica, assédio, violência física, financeira, qualquer prédio da BM é 24 horas. Deixa eu entrar. Vai abrir a porta. Porque a DEAN é 2 em Porto Alegre e só uma funciona 24 horas. São 23 no Rio Grande do Sul, as outras 22 fecham às 18. O que a mulher vítima de violência faz depois das 18? Morre. Então, procure prédios da Brigada Militar, são 497 no Rio Grande do Sul. Tem um por cidade. Isso é um dos grandes erros também da política, né, que nós temos no nosso estado. Agradecer aos dirigentes aqui, o Dias na Cruz, as colegas Eliana e Letícia pelos painéis. Ficamos à disposição aí para voltar em outros momentos. Tenham um bom sábado, um bom domingo, se cuidem dos frios e vai Brasil, né? Brasil. Agradecer, então, mais uma vez a participação de vocês. Acho que a intenção era essa, né? Aquecer, né? Ficou meio aquecido aí no final, né? Agradecer, né, os facilitadores, os palestrantes por trazer, né, as suas perspectivas sobre o tema e contribuir muito para a gente, até para a gente saber coisas que a gente não sabia, né? Alguma novidade, e também de maneira delicada a gente ter acesso aos nossos direitos, né? Enquanto cidadãos, né? Inclusive questões familiares bem delicadas, né? E de uma maneira atenciosa e afetiva, vocês colocando, né, os problemas que estão, né? Que a gente vive esses problemas no interior dos nossos lares. Então é importante a gente saber, né, como reagir, como fazer, como. Eu acho que a intenção desse encontro era esse, dar uma sacudida para a gente agora, né, cada um pensar. E pedir então para o Paulo fazer a nossa prece de encerramento. Agradecendo por esse momento que nós tivemos, momento de união, momento de tranquilidade. Possamos utilizar tudo que aprendemos aqui no nosso dia a dia, com a nossa família, com os nossos amigos, transmitir a eles, que a gente possa ter uma sociedade mais harmônica, mais amorosa, e uma sociedade que realmente esteja pensando no futuro. Que Jesus, nosso mestre e amigo, esteja junto com nós, nesse final de tarde e no resto da semana. Sim, seja verdade.